Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui um vídeo rápido sobre um tema importantíssimo para a saúde pública, principalmente a saúde mental, que é a questão da dependência química, né? E por que viés que eu vou falar sobre a dependência química? Da análise do contexto familiar e o papel da família no tratamento da dependência química. Eu sou psicólogo, psicanalista, trabalho há mais de 20 anos na área de dependência química. Eu leciono no IBT, Instituto Brasileiro de Psicanálise. Quem quiser fazer formação em psicanálise, recomendo fazer lá, que é muito bom. Fala lá com a Tainá, com a Yara. E também eu sou escritor, publiquei 3 livros e eu vou usar um pouco do que eu vou abordar no meu próximo livro, que é sobre psicanálise e tragédias gregas, a metáfora do sofrimento. Bom, dedico também esse vídeo a uma colega psicanalista do Guarujá, que é a Yasmin Nunes, que eu tinha prometido fazer um vídeo abordando aí a psicanálise e a dependência química. Bom, para não estender muito, vou dizer a vocês que a dependência química é uma doença que tem a ver com as relações familiares adoecidas. Dependência química é uma doença familiar. Então, a doença familiar presente na dependência química, ela fica cristalizada, focalizada naquele membro mais frágil dessa família, que é o que vai se tornar o dependente químico, né? A dependência química, ela é uma forma de denunciar que as relações familiares estão adoecidas. Então esse paciente, ele é o porta-voz dessa doença e a droga acaba organizando as relações familiares, a comunicação familiar. Muitas vezes, na dinâmica inconsciente da família, essa pessoa, ela adoece justamente para manter, às vezes, a família juntas, né? Aquele casal que está para se separar, que não se aguenta, às vezes é a doença de um membro da família que mantém esse casal junto. Então, a dependência química tem muitas funções no núcleo familiar, né? Então, no tratamento, a gente tem que pensar, trabalhar qual o lugar que a droga ocupa na vida desse sujeito dependente químico, né? Por que todas as áreas da vida dele ficam defasadas em função da droga? Que a droga acaba preenchendo um vazio que ele não consegue suportar. E eu vou pegar um viés aqui toda a minha experiência aí com a dependência química, que eu faço uma relação com as tragédias gregas, né? Que as tragédias gregas, que vai ser o tema do meu próximo livro, que elas são muito ricas, explicam muitos conteúdos aí do nosso inconsciente, da nossa vida psíquica, que estão relacionados com a leitura psicanalítica, né? Então, as tragédias gregas, a gente vê muitas mazelas, muitos sofrimentos, muitos episódios trágicos das famílias, né? Então, as famílias nas tragédias gregas, aquelas que são ali protagonistas, tem sempre uma situação de maldição familiar, uma maldição que ocorreu na família em gerações muito remotas, né? E essa maldição vai se reproduzindo ao longo de várias gerações. Geralmente essas maldições são efetuadas pelos deuses porque em algum momento algum membro dessa geração familiar transgrediu os desígnios dos deuses, né? Isso na cultura grega se chama híbris, né? Que é desmedida, que é aquela transgressão contra as determinações divinas. E aí os deuses punem aquele sujeito e essa punição vai amaldiçoar toda a linhagem familiar. Isso vai acontecer, por exemplo, na famosa tragédia do Édipo. Édipo, rei de Tebas, de Sófocles, que é o dramaturgo ali do século III a.C., né? Uma tragédia assim muito importante, que inclusive influenciou na psicanálise o conceito de complexo de Édipo, né? Então, o que eu pego aí de elemento interessante para se pensar a dependência química? Que aquela maldição que vai se reproduzindo nas famílias,
a gente pode ver que é um aspecto simbólico do que acontece na família do dependente químico. Muitas vezes existem gerações passadas ali, a geração ali do tataravô, bisavô, que são situações assim. Um membro dessa família, que é dependente químico, né, um alcoolista. Então ele é um alcoolista, né, um dependente de álcool, e por conta dessa doença, o dependente químico ele rompe vínculos familiares, né? Como eu disse para você, as relações familiares são adoecidas. E geralmente você acaba tendo pai e mãe separados e o pai ausente da vida do filho, né? Uma ausência afetiva. E aí, o que vai acontecer? Esse filho também vai se tornar dependente químico e quando ele for pai, ele também vai ser um pai ausente. E esse filho dele também vai se tornar um dependente químico e ser ausente. Ou seja, é uma relação que a gente vê um padrão se reproduzindo em várias gerações. No meu trabalho com a dependência química, principalmente com famílias, isso fica muito evidente, né? Que essa relação de ter um pai ausente, os pais separados, que são dependentes das substâncias, são pais ausentes, isso vai se reproduzindo em diversas gerações. E o que a psicanálise diz sobre isso? Que aquele conflito que em uma geração ele não é elaborado, ele não é simbolizado, não é trabalhado, não é tratado, inconscientemente isso vai se passando de geração a geração. Não estou querendo dizer com isso que é um karma pelo que os pais fizeram em outras vidas, ou que isso foi passado geneticamente. Não tem nada a ver com isso. É uma transmissão que é psicológica, que é do inconsciente, porque todos nós somos determinados pelo discurso dos nossos pais. Antes da gente vir ao mundo, os nossos pais nos desejaram, sonharam com um determinado futuro, com uma série de expectativas, ou o filho ele vem para prolongar uma conquista ali dos pais, ou ele vem para resgatar aquilo que os pais não conseguiram fazer. Por exemplo, um pai que ele desejava muito, tinha um sonho de ser jogador de futebol ou de ser um médico, então ele meio que cria o filho para resgatar esse sonho que ele não conseguiu realizar. Então, todas essas histórias que a gente não lembra, mas que a gente ouviu na nossa infância sobre os nossos pais, nossos avós, tudo isso tem uma carga afetiva e simbólica que vai nos determinando, né? Então, assim, o nome que a gente recebe, né? Então, por exemplo, o filho lá que recebeu o nome de um presidente, né? Isso tem um desejo ali, tem uma expectativa do que esse filho vai ser. Ou um nome que aquele nome assim que é muito esquisito, que todo mundo tira o sarro ali na escola, que a pessoa sofre bullying por causa do nome. Eu mesmo, no meu sobrenome, eu passei por isso. Então, assim, o nome, ele designa um lugar simbólico, um lugar social que, assim, quando esses nomes aí, estapafúrdio, que todo mundo faz bullying, isso tem um sentido, né? Então, o que eu quero dizer com isso, que o que nós somos é, em grande parte, determinado por toda essa dinâmica psíquica que a gente recebe da nossa família. E na dependência química, isso é muito evidente, o quanto que a dinâmica familiar adoecida ela tem um papel no desenvolvimento da dependência química e o quanto o tratamento da dependência química, para ser bem sucedido, precisa desse trabalho sobre a família, né? Então, o que nas tragédias gregas aparece como ali uma maldição dos deuses que vai se repetindo nas gerações familiares, determinando o destino dos indivíduos, simbolicamente a gente também encontra isso no processo da psicanálise, né, que são conflitos dos nossos pais, dos nossos avós, que não foram elaborados, não foram trabalhados, não foram simbolizados, passam, né, para as gerações futuras como um discurso, um lugar simbólico, e na dependência química a gente vê isso com muita frequência. Então, na dependência química é fundamental não só tratar
o indivíduo que faz uso da droga, mas principalmente o núcleo familiar. É preciso transformar essas relações familiares, aqueles conflitos que não são explicitados, possam vir à tona, né, que eles não apareçam apenas pelo sintoma da droga, né? Então, convido vocês a lerem e comentarem aí o que vocês acham, se vocês acham que isso faz algum sentido, para a gente conversar em outros momentos sobre esse tema, tá bom? Grande abraço. Yasmin, para você um grande abraço.